Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do evento Bastidores da Advocacia. É um prazer enorme estar aqui com vocês para contar dessas histórias maravilhosas que nós temos aqui de superação, de garra, de vitória. E esse é o objetivo do projeto mesmo, sabe, gente? É mostrar para as pessoas que dá para você vencer os limites, dá para você conseguir ultrapassar barreiras que às vezes você nem imaginava que você ia conseguir superar. E contando a história de outras pessoas, a gente consegue visualizar essa situação, né? A gente consegue entender e ver que é possível, certo? Hoje nossa live vai ser com a doutora Jéssica, ela acabou de entrar. Eu vou só mandar o convite, Jéssica, para poder aceitar aqui. Deixa eu ver aqui se eu te acho. Achei. Vamos esperar ela entrar. Pronto. Oi, doutora. Oi, boa noite, Tudo Biago. bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos seguir aqui no nosso projeto, contando histórias para motivar as pessoas. Era o que a gente tinha conversado hoje, mais cedo, né? Que história pode mudar completamente. Você ouvir a história de vitória, de sucesso de alguém, pode mudar completamente a sua perspectiva de vida, né? Sim. Então, é o objetivo do projeto. A gente conseguir mostrar para as pessoas que dá certo, dentro das suas limitações, as coisas podem acontecer. Certo? Uhum. Então é isso, Certo. gente. Eu queria que a doutora Jéssica se apresentasse, contasse um pouco dela para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica Barbosa. Eu atuo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Sou advogada militante na esfera trabalhista e também na esfera previdenciária. Faz pouco tempo que eu tenho escritório. Comecei em janeiro desse ano, me formei no meio do ano passado. E eu tô indo bem, tô gostando de advogar. Tá, acho que só isso por enquanto. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Por enquanto é isso, né? Aham. A doutora Jéssica começou em janeiro e já tá com viagem marcada para Dubai, quase, viu? Amém. Em breve. Então é isso, gente. Ó, só uma coisa que eu esqueci. Vai mandando coração, vai compartilhando aí com os amigos a live, para o Instagram entender que tá bacana a live, porque senão ele não distribui para mais pessoas. E o conteúdo é muito bacana e seria muito interessante o maior número possível de pessoas terem acesso a essa live. Perfeito? Vamos Uhum. começar então, doutora, com o nosso bate-papo. Hoje um amigo meu falou assim que era o de frente com o Gustavo. É quase isso. É verdade. É quase. Acho que eu podia mudar o nome do evento, né? De bastidores para de frente com o Gustavo. Mas acho que os bastidores está Uhum. melhor. Vamos aqui então. Doutora, primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Como foi o seu start na advocacia? Quando foi, tipo, o seu início, assim? Você falou, não, eu tenho que começar. Então, minha história com a advocacia, ela começou lá atrás, na infância, né? Minha mãe queria que eu fosse advogada, mas eu fui fazer outras coisas, né, gente? Na verdade, a minha mãe queria que eu fosse advogada porque ela sofria de violência doméstica. E ela sempre dizia para mim que era para eu ser advogada para defender o direito das mulheres. Só que eu fui crescendo, chegou na adolescência, eu sou bem empreendedora, eu gosto muito do mercado em si. Aí eu fui fazer outra faculdade, eu fiz gestão empresarial, depois eu fiz economia. Na verdade, a minha intenção era fazer economia, mas aí não tinha como fazer economia naquele momento, a gente foi fazer uma coisa mais barata. Uhum. E eu fiz gestão empresarial, em seguida eu fiz economia, fiz com bolsa. E quando eu terminei a faculdade de economia, logo em seguida, eu terminei em 2012, em 2013 eu iniciei o curso de pós-graduação em perícia judicial. E no curso de perícia judicial, né, eu atuei como calculista e ainda faço alguns trabalhos como calculista, eu tinha muita aula de direito. E aí eu fui gostando e fui me apaixonando pelo direito. Aí veio aquela coisa lá, praga de mãe, né? Você Eu é avisei. advogada. Eu avisei. E eu tinha até um amigo que falava para mim quando eu comecei a fazer economia, ele é bacharel em direito, ele é advogado também, né?
E ele falava assim, tá fazendo a faculdade errada, você tem perfil de advogado. Eu falava, não, vive seu sonho, deixa eu viver o meu sonho, cuide da sua vida. No entanto, antes de terminar a pós-graduação em perícia judicial, eu já comecei a faculdade de Direito. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso. E aqui estou eu, né, advogando. Tem 1 ano que eu sou formada e estou feliz da vida. Não, incrível. É engraçado, né, como uma coisa liga a outra, né? Mas tudo tem um propósito, né? Porque imagina só, você hoje é uma advogada talvez mais completa do que boa parte dos advogados, porque você tem um curso de economia que ajuda imensamente dentro da sua área, da nossa área, né, da advocacia. Você tem Sim. gestão, então você consegue ter uma visão muito mais ampla, empreendedora, porque hoje uma das grandes dificuldades na advocacia é o advogado entender que ele não tem um escritório, ele tem como se fosse um comércio. É um comércio que ele tem, ele precisa vender o serviço dele, ele precisa ter faturamento, ele precisa ter gestão desse dinheiro. E já é um passo à frente. Então você teve que fazer todo esse percurso aí para chegar na advocacia. Verdade. E talvez esse é o seu diferencial na advocacia, de você já tem pouco tempo e já está se destacando na carreira. Inclusive, doutor, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu não sabia que existia todo esse empreendedorismo por parte de alguns advogados, né? Eu via aqueles advogados tudo engomado, tudo sério. Eu falava, se eu não trouxer o empreendedorismo para dentro da advocacia, eu vou rasgar meu diploma. Eu preciso ser empreendedora. Eu não consigo ficar muito sério. Eu dou bastante risada, sabe? Eu sou muito feliz. Eu já chego no fórum assim, boa tarde, excelência. Assim. E eu queria tirar aquela visão de que o advogado tem que andar muito sério, com cara de bravo. Não ri pra ninguém, né? Como se isso fosse autoridade. Eu discordo totalmente disso. Isso não é autoridade. E aí, alguns problemas familiares, né? Por isso que eu abri o escritório só em janeiro. Peguei a OAB, a inscrição em setembro. Inclusive hoje, gente, faz 1 ano, dia 18, por coincidência, que saiu o número de inscrição da OAB. Olha que coincidência, não foi intencional. Né, Sim, e não foi intencional marcar para o dia 18. Aqui nos comentários, parabéns para ela. Que hoje faz 1 ano que ela tem OAB, pelo amor de Deus. Não tem alegria maior do que essa, gente. Isso. E aí eu comecei a descobrir que existiam outros advogados que pensavam como eu, que tem que trazer o empreendedorismo para dentro da advocacia, e aí eu me achei, né? Eu me encontrei no meio desse pessoal aí, dos jovens, porque tem que trazer isso para a advocacia, esse dinamismo, marketing digital sim, saber falar com o cliente, porque isso mantém o cliente conosco, entendeu? Trazer resultado também, mas tratar o cliente com diferencial, que é uma visão empreendedora, faz total diferença. Sabe uma coisa que eu percebi muito, Jéssica, com essa questão do acesso à internet? Porque quando eu comecei na advocacia, quando eu falo assim, quando eu comecei, as pessoas já pensam, meu Deus do céu, é velho demais. Não, 50 anos! Eu tinha 15 anos, gente, quando eu comecei na advocacia. Então, eu comecei na advocacia, assim, eu trabalhava no escritório de advocacia, então eu vivia a advocacia ali, né? Quando eu comecei, gente, era totalmente diferente, as pessoas não tinham esse acesso à internet. Meu sonho era que quando o servidor fosse colocar o andamento do processo, ele escrevesse o que tinha acontecido, para eu não ter que sair do escritório e ir lá para só perguntar para ele o que tinha acontecido na certidão do oficial de justiça. Então, quando eu vejo hoje tudo facilitado, tudo junto ali, facilita demais. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Hoje as pessoas sem ser advogado, eles têm um acesso à internet muito grande, que tornou eles um pouco mais independentes. Entendeu? Então, essa soberania que o advogado tinha antes, de eu sei tudo, eu entendo tudo e você não entende nada, aquele olhar de cima do advogado, sabe? Que tinha muito isso antes. O advogado fica olhando de cima para baixo para o cliente, que eu sou superior, que eu sei, que eu sou o doutor, exigir ser chamado de doutor, né? Então, isso mudou muito. Então, aqueles advogados antigos que tinham essa cabeça, hoje está batendo cabeça. Hoje está o quê? Vendo que as coisas não funcionam mais daquele jeito, que eles não estão conseguindo a prospecção, não conseguem fidelizar o cliente. Por quê? Porque eles estão querendo manter aquele mesmo padrão de tipo de cliente. Eu entro com a sua ação, eu não te dou satisfação, eu não te falo como é que tá, eu não sei como é que tá o meu processo. Quantos clientes chegam aqui no meu escritório e falam assim, Gustavo, eu tive um advogado que eu não sabia como é que tava o processo. Eu não sabia que jeito que era.
Mas é muito dessa história que tinha do advogado. O advogado não tinha que dar satisfação, né? Não é que não tinha, sempre teve, na verdade, mas eles não eram costume, né? Eu não sei aí na sua região, mas aqui era Gustavo, desse pra mim, jeito. gosta Travou aí pra você, Jéssica? aí, viu? Travou. Acho que agora voltou, né? Voltou sim. Voltou. Então é isso. As pessoas precisam entender que mudou, né? Muita coisa mudou. E eu amo que mudou, porque eu não ia conseguir ser advogada naquela época, não. Eu gosto das coisas com transparência, com alegria, mostrar para o cliente que a gente realmente está trabalhando em favor dele, né? Não Aham. manter essa distância. Eu acho que tem que ter uma conexão com o seu cliente. Que é isso que os advogados mais velhos, eles não entendem. Isso que você falou, esse pedestal. E, na verdade, o que você tem que mostrar para o seu cliente é que você entende a dor dele. Que você Uhum. está do lado dele. Gerar uma conexão. Eu sempre falo assim, se conecte com o seu cliente. Mostra para ele que você entende o lado dele. Exatamente isso. Não dá pra gente se isolar do cliente. Não, eu não atendo o meu cliente, não, passou de tal horário. Sim, você define seu horário, define que final de semana você não atende, mas eu tenho uma questão muito relativa, sabe? Quando é coisa urgente, eu atendo meu cliente. Quando eu fico no escritório até 8 horas da noite, na maioria das vezes. Então, por qual motivo Eu eu não vou também. atender o meu cliente se ele mandou uma mensagem para mim 7 horas da noite? Porque eu quero penalizar ele porque ele estava trabalhando até às 6 e não conseguiu falar comigo antes? Não faz sentido, sabe? É umas coisas assim que tem alguns advogados que querem implantar e querem obrigar o cliente, mas você tem que entender que você precisa dele. Então, Sim. você que tem que agradar ele. Se tem alguém aqui que precisa ser agradado, não é o advogado. Entendeu? É ele que tem que fazer Uhum. isso. Senão, ele vai procurar outro advogado facinho. Então, é a fidelização Sim. de cliente. Eu falo isso para todo mundo. É seu advogado que é comentado no almoço de domingo da família. É É isso, esse é o verdade. objetivo. O objetivo é esse, sabe? Aquele Eu fico pessoal que tão tá. orgulhosa. Pode Pode falar, falar, desculpa. pode falar. Eu fico tão orgulhosa quando as pessoas falam assim, meus clientes, minha advogada. Eu fico tão feliz. Nossa, a Dá a gente impressão quase. de que, nossa, É. tô Dá fazendo a vontade de abraçar, né, o diferença. cliente. Não, vou abraçar esse cliente aqui, Sim. pelo amor de Deus. É isso. Agora, Jéssica, eu queria que você contasse pra gente aqui um pouquinho do seu início na advocacia. Como é que foi? Você começou em janeiro, Aqui, como é que foi esse início pra você? então, eu peguei, o número de inscrição saiu em setembro do ano passado. Como já era final de ano, eu falei assim, vou esperar para abrir escritório. Só que o bacana é que começou a aparecer cliente para mim antes do número de inscrição sair. Tanto que o meu primeiro cliente, acho que 2 processos, foi uma colega minha que assinou. Eu passei na prova da OAB antes de me formar. Aí eu sou mineira, Uhum. né? Estou aqui perdida no estado de São Paulo, mas Minas Gerais, tá? Coração para vocês, para todos os mineiros. Cruzeirenses, vamos fazer mexer aqui. E aí eu terminei a fase em junho, colei grau e já fui. Na semana seguinte eu fui para Minas. E Uhum. aí eu fiquei lá mais de 30 dias, mas eu fiquei bastante, viu? Andei pra caramba lá. Eu voltei e dei entrada nos documentos para pegar a inscrição. Aí em setembro saiu, falei, pô, já é final de ano, nós estamos no meio de setembro. Então eu teria outubro, novembro, dezembro já vem recesso, né? Aham. E aí e resolvi esperar. Enquanto isso, Gustavo, eu atendi na minha casa, na mesa da cozinha da minha avó, no sindicato, numa sala emprestada lá de um amigo meu que trabalha no sindicato, presidente do sindicato. Fui fazendo dessa forma. Aí em janeiro passou virada de ano, todo mundo comemorou, comeu pra caramba no Natal. Aí eu vim e falei assim, agora eu preciso achar uma sala. Saí procurando. Encontrei a sala. No dia que eu encontrei a sala, e antes disso, né, nesse período, eu também fiz alguns co-work. Não sei se aí na região de quem está assistindo tem isso, que é você aluga a sala pronta e você paga pela hora que você usa lá. Só que é Uhum. ruim, não tem como você crescer dessa forma, né? Eu vejo assim, você precisa ter estrutura de gente grande, gente, não é necessariamente um palácio perto do fórum, não, tá? Mas tem uma estrutura pronta para atender seu cliente. E aí eu falei assim, eu preciso de uma sala que eu organize meus arquivos, que eu tenha um endereço fixo para o meu cliente me encontrar. Eu Uhum. vim, aluguei a sala. No mesmo dia que eu aluguei a sala, de manhã eu vim, limpei a sala. Não tinha detalhe, eu não tinha comprado nada, entendeu?
Eu trouxe a mesa que eu tinha em casa, a impressora que eu tinha em casa, a cadeira eu peguei emprestada da contadora aqui do prédio, porque eu aluguei uma sala dentro de um prédio, né? Peguei a cadeira dela emprestada, falei assim, eu preciso atender um cliente hoje, não comprei nada ainda e eu não posso perder o cliente. E aí, acabei de limpar, organizei tudo do jeito que tava, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Faça hoje com o que tem hoje. Feito é melhor que perfeito. Eu falei assim, vou atender do jeito que tá. Perder o cliente que eu não posso. E aí eu atendi o cliente, continuei, né? Atendi. E atendi mais alguns dias sem ter uma estrutura e fui comprando. Aí eu fui lá, comprei o notebook que eu tinha, né? Mas a impressora que eu tinha era uma impressora de estudante, aquelas brancas lá da HP. Aí fui comprar uma impressora profissional, uma máquina de café, uma mesa maior, né? A cadeira, quando não tinha nem cadeira, fui comprar a cadeira para eu sentar. Cadeira confortável, gente. Boa cadeira. Não, essa daí é presidencial, gente. Eu sou enjoada. Aí eu fui comprar minhas coisas e foi assim que eu comecei na advocacia. E graças a Deus tá dando certo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Ó, tem a Eleusa que tá aqui, ela falou que também é mineira e mora em São Paulo. Eleusa, coração pra você. Doutor Jadson, muito obrigado pela presença. Tá falando aqui que a gente tá aqui arrasando no projeto novo. Assim, começa... É exatamente isso, doutor. É assim que começa mesmo. A gente precisa ter essa ideia de que a gente não precisa ter tudo montado assim, ai meu Deus, aquele palácio maravilhoso, aquele escritório com uma recepção sensacional. Eu fico pensando nesses investimentos. Eu mudei meu escritório no ano passado, vim para mais perto da minha casa, porque já tinha na minha cabeça um escritório digital, então eu queria ficar mais perto de casa para gastar menos tempo, né, no trânsito. E aí gastei um dinheiro fazendo recepção, montando aquele canto do café, comprei umas coisas caras para colocar lá, um monte de trem. Hoje ninguém passa por lá, porque eu não atendo mais aqui. Eu atendo só digital. Então, assim, Entendi. olha só, na minha cabeça aquilo era necessário para ter um ótimo atendimento. E aí agora eu não uso mais. Então, assim, talvez as pessoas elas colocam tanto empecilho, sabe, para poder, precisa ter, tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito. Não tem. Você tem que trabalhar, você tem que fazer. Então, se você tem formas de fazer, formas de atender, se é no cowork, se é na sala da tia, se é na OAB, na casa do advogado, não importa. O importante é você começar a fazer de alguma forma. E ainda hoje, Gustavo, dependendo do cliente, eu atendo em lugares, tipo, eu estou em Ribeirão Preto, mas se precisa atender em uma outra cidade, eu já atendi em Dumont, uma cidade vizinha aqui de Ribeirão Preto, na garagem da minha tia. Isso aí foi há 2, 3 semanas atrás. O cliente me ligou, eu falei, você consegue vir no meu escritório? Não. Jéssica, eu trabalho a semana inteira, eu só consigo, você consegue me atender no sábado? Eu falei, sim, atendo, mas eu não costumo ir abrir o escritório no sábado. O que a gente pode fazer? Ele, você não me atende aqui na minha cidade, não? Falei, atendo na garagem da minha tia. Improvisei, levei a impressora que eu tinha pequenininha, né? A branca que eu te falei, caseira. Levei a impressora, coloquei aquelas cadeiras, aquelas mesas de plástico. De bar. Então, lá na minha tia tem uma mesa daquela de plástico. Falei assim, meu amigo, lá em Ribeirão tem uma estrutura mais bacana, mas você queria ser atendido com urgência, aqui estou. E o cliente não vê isso. Eu ainda brinco com minhas colegas, né? Teve amiga minha que gastou uma fortuna para montar escritório. Jéssica, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Eu falei assim, não vou fazer nada disso. O negócio a questão é eu ser boa, eu dar resultado. É lógico que a gente precisa, eu gosto de organizar, de ter uma sala bonita e tal. Mulher, né, gente? Decoração, essas coisas. Uma planta sensacional ali atrás. Lindo que a gente. Deixa eu mostrar para vocês. Meu Deus do céu, é um coqueiro, lembra que tá na praia. É isso, para o ambiente ficar agradável. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês que gracinha. Oh, meu Deus do céu, gente. Aqui eu não posso deixar essa caneta porque os meninos pegam. Olha, essa daqui eu guardo ela aqui, mas eles levam. Não tem jeito. Mas isso aí é de gosto, né? Eu gosto das coisas arrumadinhas, bonitinhas, sabe? Cantinho. Mas acho que todo mundo tem essa vontade, né? De ter alguma coisa bem organizadinha para receber e para fazer o melhor para o cliente, né? E assim, a gente fica aqui o dia inteiro, então o ambiente tem que ser agradável. Né? Eu tenho que olhar e falar, ai, que lindo, ai, que quadro maravilhoso que tem ali na parede, que planta bonita. A gente fica muito mais tempo no escritório do que na nossa própria casa, né? Então tem que ser agradável mesmo. Ó, o Dr. Jadson falou que também ele atendia muito na sala da UAB
no início, que era uma loucura. E de fato é uma loucura, né, gente? Porque o que acontece? A gente tá ali na sala da UAB e aí se o seu horário acaba, aí já vem logo a menina da UAB falando, doutor, seu horário acabou, mas o assunto não terminou e às vezes o atendimento é um pouco longo, né? Uhum. Então tudo isso acontece de forma... Mas é um começo, gente, tem que começar. Doutor Pedro, Sim. seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Então vamos seguir, Jéssica? A Vamos. pergunta que não quer calar, que todo mundo me fala que já pensou, e eu quero saber se você também já pensou. Você já pensou em desistir alguma vez da advocacia? Não, jamais. Assim, na verdade, vamos falar por parte, né? Quando eu me formei, eu Manda. falei, se eu não conseguir trazer o empreendedorismo para dentro da advocacia, eu vou rasgar esse diploma. Quem é próximo de mim sabe que eu falei isso várias vezes. Tem uma advogada que eu fiz estágio no escritório dela, eu falei para ela, ô Jojo, se eu não trouxer, se eu não for igual o doutor Hilário, né, que é o Hilário Bock, se eu não for empreendedor igual ele, eu vou rasgar meu diploma. Eu não me vejo sentada na cadeira o dia inteiro só sendo advogada. Eu gosto do movimento, eu gosto de ter cliente, eu gosto que o pessoal fala bem do meu escritório, eu gosto de atender um café para o meu cliente, sabe? Toda essa parte de empreendedorismo, de dar, como fala, encantamento, encantar o cliente, entendeu? Eu gosto disso. Aí eu me formei, já fiz um site para mim, mandei fazer um site, já fui, eu não gostava muito de rede social, já fiz um Instagram legal, eu acho que ficou legal, né, gente? Depois vocês olham lá, viu? Ai mesmo, adv.jéssica gente. Barbosa. Segue a doutora Jéssica, vai lá no perfil dela, ela tem um conteúdo muito, muito, muito bom, gente. Uhum. Então, E aí, gente, vai. então eu não quis desistir em nenhum momento. Eu lembro que no meio da faculdade, algumas pessoas falaram para mim prestar concurso público. Não me via também por conta desse lado empreendedor. Eu olhava assim e falava assim, pô, um juiz, eu queria ser juíza, né, se eu fosse prestar. Falava assim, um juiz tem status, ganha bem, mas eu não me vejo presa numa sala o dia inteiro, gente. Eu gosto do dinamismo da advocacia. E aí, aqui estou. É o que eu falei na live com a doutora Thaís, é aquele mini infarto que faz a gente ficar feliz. Todo dia tem um mini infarto. Não passa, não. Ó, Verdade. eu já pensei em desistir da advocacia no início, porque de fato foi bem complicado para mim. Eu tive alguns calotes no início da advocacia, de várias coisas, em várias situações. Então, assim, quando eu cheguei assim, na situação, eu falei, olha, não dá mais. Eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar como advogado contratado, porque isso aqui não vai dar para mim. E aí eu comecei falei, eu vou dar uma chance. Vou dar uma chance porque eu preciso fazer dar certo. Eu não sei fazer outra coisa, então eu preciso fazer isso aqui dar certo. E aí nessa nova chance eu mudei tudo que eu fazia, o jeito que eu fazia. Virei a chave Uhum, mesmo, sabe? Porque eu tinha uhum, muito uma questão daquela advocacia antiga que eu aprendi, entendeu? Que eu uhum, acreditava. Então eu achava que aquilo era muito real. Que as pessoas iam bater na minha porta, que as pessoas iam me achar de alguma forma, entendeu? Que meus amigos iam indicar. Mas não é assim, sabe? O início é difícil, é você que tem que fazer, né? uhum. Ele sim por causa das questões. Só um minutinho. Por causa das questões de estrutura da nossa justiça, e daí pensei. Ah, por questão da estrutura da justiça, eu também já pensei. Já pensei em desistir. Uma vez eu tive uma decisão tão absurda no processo que eu pensei seriamente em desistir. Porque o que acontece? Eu cheguei lá para fazer audiência, e aí na hora que aqui no fórum, você passava assim, faz tipo uma volta, e aí tem um espaço embaixo, sabe? E aí tava o advogado da outra parte, a outra parte embaixo. E aí eu passando em cima, eu escutei ele falando assim, fica tranquilo, eu conheço esse juiz aqui e a sentença vai ser favorável para você. Desse jeito. E aí depois eu fui descobrir que ele era amigo, que eles eram amigos e tudo mais. E isso me deu uma decepção tão grande, sabe? De pensar que eu tô ali lutando pelo direito do meu cliente tinha direito no que estava acontecendo, mas que por uma relação isso poderia ser abalado, sabe? Então pode não ter sido isso, mas que foi uma sentença absurda e isso me fez muito ter vontade, sabe, de desistir, de falar assim, pelo amor de Deus, gente, eu não quero mais isso para minha vida e tudo mais. Mas aí depois você vai aprendendo a lidar com essas Mas a loucuras. corrupção, ela não existe só na nossa área. A corrupção existe em várias outras áreas.
Então, como eu vendi outras áreas, né? Eu tive loja de roupa também, eu tive peritos, né? Como eu trabalhei com cálculo judicial, ainda presto algum serviço, né? Eu sou perita, inclusive, de uma vara de trabalho. E isso existe também em outras áreas. Então, não tem a ver com a nossa profissão, a corrupção. Tem a ver com o caráter da pessoa. Existe médico corrupto, mau caráter, com desvio de caráter, melhor dizendo, né? Existe engenheiro, agrônomo. Não é da nossa... Não está intrínseco à nossa categoria, né? Às vezes as pessoas falam assim, advogado é ladrão, já escutei isso. Advogado é tudo igual. E não é assim, eu sempre me defendo. Eu falo, gente, caráter não tem a ver com a escolha profissional, tem a ver com a pessoa, com aquilo que ela é. É que eu acho que fica mais visada a nossa profissão porque você usa das brechas da lei para tirar proveito de outras das situações, né? Mas não é disso. E quando eu fui fazer estágio, eu cheguei no escritório e o advogado falou assim para mim, Jéssica, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de uma forma honesta. E eu admiro muito ele, porque ele é muito correto, muito honesto. Ele fala assim, aquilo que for direito do meu cliente, eu vou com os 2 pés em cima. Eu vou brigar, morder corrente, ficar bravo, vou até ganhar. Mas se não for direito do meu cliente, eu não vou me aproveitar da situação, e ele faz trabalhista também, né? Me aproveitar da situação e fazer a empresa quebrar sem que a empresa não deve. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu atendo mais reclamante do que reclamada. Mas eu já tive situações aqui que eu olhei pro reclamante e falei assim, eu não consigo pegar a sua causa. Ai, por quê? Não tinha o direito, entendeu? E reclamante também conta mentira, viu, gente? Se conta, menina. Se conta. Pelo amor... Esses dias eu fiz até um TikTok falando... porque agora eu também sou TikToker, viu? Fiz um TikTok falando exatamente isso, de cuidados que o advogado tem que ter para não sofrer uma litigância de má-fé por mentira do cliente. Porque os levadinhos dos clientes vai lá e fala uma coisa para você, chega na hora da audiência e descobre que não é aquilo, né? Então, você tem uma surpresa maravilhosa. Então, depois assiste lá, gente. Tem no Instagram também uma dica para não levar uma litigância de má-fé. Deixa eu só falar. Desculpa. Pode falar. A estratégia é fazer várias perguntas. Já teve cliente que falou assim, nossa, doutora, você está perguntando demais. Como se eu fosse a juiz, eu tentei ver se ele ia contradizer. Eu perguntei. Não, mas peraí, você me falou isso? Né? Eu falei, tá. Aí você vai pegando aquela mentira, vontade de esfregar a cara no chão depois, né? Na hora da audiência. É bem assim. Jadson falando que a advocacia não é profissão para covardes. Eu vou falar aqui os comentários, gente, porque é o seguinte, o pessoal tá interagindo muito e isso é muito bacana, isso traz um envolvimento. Então eu vou falar alguns aqui. Arlindo, muito obrigado pela presença. E olha só, Fábio falou, 6 pilares para que componham a cultura do encantamento. Liderança, equipe, atendimento, métricas, tecnologia e reputação. Bora encantar. Olha só, meu Deus do céu. Que dica. Quem falou isso aí? Fábio Sena. Fábio Sena, me segue lá que eu vou te seguir de volta, porque houve conexão de ideias, tá? Fábio, vai lá seguir ela, que ela é sensacional. E olha, o Fábio é bem crítico, viu? Meu Deus! Ele é crítico. Tem problema não. Termina as lives e ele vem me dar um feedback. Depois você me conta qual foi o feedback da live de hoje. Eita, Fábio. Tô brincando, é sensacional. Não teve uma que ele falou mal, não. Ele gosta de todas. Que bom. Vamos lá, vamos seguir. Você já falou, né, que além da advocacia você ainda trabalha como perita, né? Sim. Por que eu faço essa pergunta às vezes para as pessoas? Porque às vezes as pessoas elas ficam com medo de só advocacia. Será que eu consigo viver só da advocacia? Será que eu vou dar conta? E aí acaba que a pessoa ela tem um impasse. A primeira live que eu fiz, o Dr. Diego falou que ele ainda trabalha como professor numa escola, que era a profissão que ele tinha antes da advocacia. E que isso estava chocando muito com a advocacia, porque ele trabalhava o dia inteiro e ele só atendia os clientes dele à noite. Então, assim, ele não tinha uma dedicação exclusiva para a advocacia. E ele falou que ele sentia que isso dava uma travada nele, né? Mas a sua tem muita conexão, né, com a advocacia. Sim, tá dentro. Mas te falar bem a verdade, eu saí, teve alguns escritórios que eu atendia que eu parei de atender. E aí foi aquela coisa, meu Deus, eu tinha um fluxo de caixa já, eu tô no risco, viu, gente? Igual todo mundo. Eu tinha um fluxo de caixa, tinha cliente já fixo, virei pro advogado e falei, é o seguinte, eu vou advogar, agora colega, né? Virei para advogado, acho que uns 3 escritórios eu fiz isso, eu falei assim, vou advogar, não consigo mais te atender, porque o fluxo de processo dele era alto,
Ou seja, eu tinha uma rentabilidade boa e eu fui para o risco. O que eu fiz? Eu deixei uma reserva pequena, muito pequena, porque foi meio que no susto, uma reserva bem pequena. Eu falei assim, se não tiver dinheiro para pagar as contas, pelo menos fiz as contas, né? O aluguel, a luz, a água, a gasolina, as continhas que eu tenho, vamos ver até quanto deve dar para sobreviver. E saí de alguns escritórios. Quando você atua na justiça como perito judicial, e eu só tenho uma vara, você não recebe na hora, né? Você vai recebendo quando a empresa paga, né? Então, eu não recebo à vista. Eu tô no risco, igual todo mundo. O escritório tem pouco tempo, mas tá legal, assim, dá pra pagar as contas, dá pra fazer uns projetinhos. Não tô rica ainda, Dubai é um sonho, mas esse sonho vai chegar, viu, gente? Vou postar nas redes sociais, me acompanhei, que vocês vão lembrar dessa live. Fala assim, ela falou que é pra Dubai, e eu vou. Ô, você não deixa a gente não, pelo amor de Deus, você leva nós. Claro, meu amigo, sejam meus amigos, porque é assim, ó, o bolo cresce, você divide com quem tá perto, tá? É com os amigos que você vai chamar pra comer picanha na sua casa. Tem que me levar. E eu tenho menino, viu? Tem que levar um menino também. Tem problema não. Não, se você for primeiro, me leva também. Ah, com certeza, na hora. Pode deixar. Então, gente, assim, essa questão, eu tô me dedicando muito mais à advocacia do que a cálculo. A minha intenção é futuramente ter uma pessoa aqui treinada para fazer cálculos, para atender os meus colegas. Porque hoje eu tô no meio de advogado, então é um negócio, entendeu? É muito mais fácil falar, lá no escritório da doutora Jéssica, eles fazem isso, eles atendem nós advogados. Mas entendi. É um projeto futuro, não agora. Hoje, eu deixei parte do que eu tinha de carteira de clientes, que eu fazia cálculo para me dedicar à advocacia. Sabe, eu tive esse impasse porque eu fazia correspondente. E aí tava me tomando muito tempo, mas era uma coisa que me dava um dinheiro fixo, né? Eu tinha um fixo. E aí eu falei, ou eu vou me dedicar à advocacia, ou eu não vou ter sucesso na advocacia, porque eu tava trabalhando muito meia boca, sabe? Eu dedicava um tempo, mas não era tudo, porque eu tava fazendo 20 audiências num dia, tava vivendo aquela loucura. E quando eu preparei um e-mail, eu já tinha contrato fixo com vários escritórios, e aí eu preparei um e-mail. Eu te confesso que eu quase chorei no dia que eu preparei o e-mail para falar assim, olha, não vou mais prestar o serviço, não me encaixa mais com a minha realidade. E aí eu mandei para eles, e aí na hora, 3 escritórios me ligou. Falou assim, Gustavo, você tá ficando doido, o que aconteceu? Por que você vai deixar? Eu falei, gente, não tem condição mais. Na época eu ainda tinha uma certa limitação na minha cabeça que eu não podia ter estagiário. Eu achava que eu não ia ter condição de ter um estagiário. Então eu era sozinho, cuidando de tudo, fazendo stand de audiência, então não dava. Aí foi quando eu falei, olha, agora chegou aqui o ponto final da minha vida de correspondente, foi muito bom, foi muito produtivo, aprendi demais, ganhei dinheiro, mas agora eu preciso me dedicar à advocacia. E aí foi quando as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, porque eu já tinha tempo para advogar. Por mais que as pessoas pensem, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai pegar muito tempo que você gastava numa coisa e vai gastar integralmente na advocacia. Então você vai ter tempo para planejar muito. Verdade. Eu acredito que aqui, onde você coloca força, faz crescer, entendeu? Onde você se dedica, faz crescer. Então, se eu quero que a minha advocacia cresce, não tinha como eu atender tantos escritórios. Eu teria que abrir mão. E é aquela coisa, eu sempre falo assim, às vezes pra minha amiga, meus amigos assim que estão próximos, eu sou muito sonhadora, viu, pessoal? Vocês me conhecerem, vocês falam, meu Deus. Às vezes, para ter uma moto, você precisa abrir mão da bicicleta. E andar até alguns meses, sim, entendeu? Por que não? Então, até que ponto você está disposto a lutar pelo seu sonho? Até que ponto você está disposto a fazer pelo aquilo que você gosta? E se você não gosta de ser advogado, cara, tá na profissão errada, porque exige estudo, exige dedicação, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Se não tá, se não te brilha os olhos, né? Eu costumo dizer assim, não me brilha os olhos, gente, eu não vou fazer isso porque não brilha os olhos. Não tem a ver só com dinheiro, o dinheiro vai vir com o tempo. Eu tenho certeza que a longo prazo, eu comentei isso com um amigo meu logo que eu me formei, eu falei, a longo prazo eu vou ganhar muito mais do que como perita, como advogada. Mas o mercado está saturado. O problema é de quem está com essa limitação na cabeça. Eu não penso assim. Eu nasci para brilhar. Eu fico vendo as pessoas falando essa frase me incomoda muito, sabe? Porque a advocacia está saturada. Porque não tem mais mercado. Não tem mercado para quem faz mais do mesmo, para quem está fazendo sempre as mesmas coisas, quem está esperando sentado o cliente lá dentro do escritório. Para esse tipo de pessoa, de fato, está saturado. O mercado não quer gente assim.
Agora, para você que botou a cara a tapa, que tá indo atrás, que tá fazendo os corres, tá fazendo parceria, tá indo igual a doutora Thaís, Uhum. numa rádio pedir uma oportunidade para fazer um programa, para falar de direito, prospectar cliente através daquilo, de fazer igual você, de montar o seu escritório, de atender na garagem da sua tia, de fazer tudo Canal isso, no sabe? YouTube! Canal no Canal YouTube! no Se YouTube. inscreve lá no meu canal, gente! A Jéssica, ela não pode ter uma oportunidade que ela faz o marketing dela. Merchan! Doutora Kênia, doutora Lucimara, sejam bem-vindas aqui na live. Mas é isso, sabe? É essa dedicação. O que você faz de diferente? Por que o cliente vai te contratar? Entendeu? O que vai fazer o Uhum. cliente sair de um advogado mais ou menos para ir para você? Qual que é o seu diferencial? Então é essa pergunta que você tem que fazer. Antes de você falar que está saturado, pergunta se você está fazendo o que para ser diferente. Uhum. Entende? Eu acho que essa é a pergunta correta. Faz mais do mesmo, vai estar saturado. Não tem jeito. Aham. Verdade. Vamos seguir aqui. Agora, hoje, agora, nesse tempo, como é que tá a sua advocacia? Meu Deus do céu, tô só imaginando os alvará caindo. Não, não tá assim ainda não. Mas, ó, de verdade, tá melhor do que eu imaginei. Que eu comentei com vocês que eu tava com alguns problemas familiares no final do ano e isso abala a gente emocionalmente, querendo ou não abala. Ou, E a emoção, ela trava certas coisas. Por exemplo, tá com problema emocional, trata. Porque a emoção, ela nos impede, nos segura, nos limita. Então, no final do ano, eu tava com alguns problemas emocionais, assim, familiares. E aí eu peguei minha OAB, falei, vou esperar virar o ano. Mas eu sou muito daquela que dá cara para bater mesmo, empreendedora. Assim, é que aqui não é o momento, mas se vocês for contar para vocês uma história, eu sempre arrisquei, várias vezes. Eu sou cristã e só Deus tem que falar para mim que não dá, entendeu? Enquanto Jesus não fala que não dá, o que o outro tá falando, eu falo, tá bom, tá repreendido, tá no lado, misericórdia. Mas, e aí eu falei assim, eu vou abrir um escritório. Ah, mas você não comprou móveis, não comprou nada. Eu lembro que amigos, minha mãe e tal, Jéssica, mas você não comprou nada ainda. Eu falei assim, tô abrindo, eu tenho cliente para atender, não vou ficar atendendo sua imagem para mim, viu? E aí, uai, o que será que aconteceu? eu tô te ouvindo Peraí, agora. tá? E assim, eu Aqui vejo a alguns bateria tá. colegas reclamando, tá ecoando a minha voz. Peraí, então deixa eu fazer aqui de outra forma. Peraí. Tá, Ai, foi. pronto. E Ai, assim, eu vejo alguns pronto. colegas reclamando e eu não entendo por quê. Até antes de me formar, eu vi um monte de advogados reclamando que a advocacia estava ruim. Eu falava, gente, advogado é uma profissão tão cobiçada. Ah, mas tem um monte de gente formada. Eu falava, não é possível. Só que tem um monte de médico formado também e não são todos que se destacam. Tem um monte de engenheiro formado também e não são todos que se destacam. Então depende da gente. Hoje eu não vou reclamar. Minha advocacia está indo bem. Até contratei uma estagiária para me ajudar, porque eu não estava Ai, conseguindo. olha Ó, eu só. abri. O Gustavo que incentivou, viu, gente? Falou assim, doutora, você não tá dando conta, você vai morrer de tanto trabalhar, contrata estagiário. E assim, abrir mão dos Oh, não, escritórios, que eu... não foi isso. O negócio foi o quê? Você tá pagando parceria demais se você pode ter um estagiário. também. E assim, eu não imaginei que eu fosse abrir mão tão rápido dos escritórios que eu atendia como perita, né, como assistente técnico. Então, eu não posso reclamar, não, tá indo bem. Assim, de uma certa forma, vamos pôr aí, meu escritório hoje tem 9 meses, né? Hoje tá fazendo um ano que eu peguei minha OAB, mas que eu fui atrás, que eu vim aluguei a sala, foi em janeiro, no meio de janeiro. E eu já vejo que eu tenho um certo respeito, uma certa autoridade. Falar, eu ouvi falar de você, você é boa, alguém fulano de tal te indicou. Eu tô feliz, tô muito feliz. Eu sei que tem coisas muito maiores que me espera, que eu tô lutando por isso, mas eu tô feliz com o que tá acontecendo. Só explicando uma coisa aqui para as pessoas, que às vezes as pessoas não estão entendendo. Quando a gente fala sobre Dubai, que a gente fala sobre Maldivas, é porque teve um desafio da advocacia de sucesso, e aí a doutora Jéssica participou comigo do desafio. Acho que tem algumas meninas aqui também que participou, que fizeram parte do desafio e tudo mais. E aí eu falei que a gente ia todo mundo conseguir aplicar todas as técnicas do desafio, e aí a gente ia todo mundo se encontrar lá em Dubai para poder ir para as Maldivas. E aí esse é o contexto, porque senão as pessoas ficam perdidas, né? A gente fica falando de Dubai, o povo não vai entender o que é. Vamos falar aqui agora, vamos seguir. Me conta aí qual foi o maior desafio da advocacia até hoje na sua vida.
falar não. A questão é dar consultoria gratuita, entendeu? Tem muita dificuldade de não conseguir Nossa. falar, sabe? De não conseguir ajudar meu cliente. Eu tive Aham. que aprender isso, porque inclusive teve uma situação, assim, bem no início, acho que em janeiro, fevereiro, mais ou menos, uma cliente me ligou e estava com processo em outro estado, no Mato Grosso, não sabia o número do processo, sabia nada. Aí vai eu, pesquisei, achei o número do processo, tudo, orientei ela em tudo. Eu falei, então vamos agendar aqui. Ela não agendou comigo. Então ela agendou com outro advogado, né? Com outro profissional. Porque ela ia precisar de um advogado de qualquer forma para defendê-la. Ela era a parte ré no processo, né? Então, Uhum. essa dificuldade de falar não para o cliente, de não ajudar, isso é porque é de mim, né? Eu quero sempre ajudar as pessoas. É a minha maior dificuldade. Eu estou aprendendo a falar não. Às vezes a pessoa me liga, eu falo, pergunta, posso fazer uma pergunta? Eu falo assim, é uma pergunta ou uma consultoria? Eu já falo. Se é uma pergunta, eu respondo. Eu acho que a gente não tem que ocultar informação assim, né? Talvez eu esteja errada com essa minha maneira de pensar, mas se eu vejo que a pessoa quer uma análise total do caso concreto, aí eu já falo assim, vamos agendar um horário? E Aham. tem pessoas que às vezes não agenda, que quer te sugar, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? As pessoas não pagam consulta para o médico? Então, nós vamos dar a Exatamente. solução, o remédio jurídico, né, gente? E assim, sabe o que que eu acho o pior de tudo? É que quando a pessoa ela vai no seu escritório, toma 1 hora e meia mais ou menos do seu tempo ali, e vai e fecha com outro advogado, alegando que vai Sim. cobrar mais barato. Então, assim, primeiro que é uma falta de respeito com o profissional, você fazer esse tipo de coisa, porque você já está pretendendo contratar outro advogado, então vai no outro Uhum. advogado. Tem gente que quer só conferir se o advogado anterior falou certo. Então, se você quer só conferir, então paga a consulta do advogado. Isso é uma falta de respeito muito grande. Mas é um Sim. desafio de muitos advogados. Eu vejo muito advogado no Instagram falando assim, ó, ah, é porque você tem que cobrar e ponto final, você não pode aceitar. Mas imagina uma pessoa que está no início da carreira, não tem cliente nenhum, ele está desesperado para ter cliente porque ele precisa pagar os boletos que estão chegando. Você acha que vai ser fácil para ele virar e falar assim, eu só atendo com consulta? Não é Mas é por fácil. isso mesmo que ele tem que falar isso, viu? Porque ele tem conta para Mas pagar. A gente tem que se valorizar como profissional. não, sim, sim, tudo bem. Eu tô te falando, eu concordo que tem que cobrar. Mas o que eu tô Sim. falando é que muitas vezes para o iniciante, para o advogado iniciante, é difícil de cobrar por isso. Porque ele tá num desespero por conta de cliente, ele tá ali afogado ali em tanta coisa para poder fazer, que ele aceita, ele topa qualquer coisa. E é por isso que muitas vezes os advogados iniciantes eles são enganados. É exatamente por conta dessa situação. Que ele se vê refém de contratar, de fazer, fechar contrato de qualquer jeito, de qualquer forma. Esse é o Uhum. grande problema. Mas, ô, Gustavo, quando a gente atua dessa forma, e isso aí, assim, ó, eu tive que amadurecer bem rápido na advocacia, eu já vi e falei assim, Aham, tá errado. E acompanhando o pessoal que sabe mais, né, você e outras pessoas que eu sigo aí, falei assim, quando a gente age dessa forma, a gente não passa autoridade. E aí dá a impressão que o advogado é ruim. aham, E aí a gente não consegue fechar o contrato. É a questão dos gatilhos mentais, né? aham, E não consegue fechar o contrato e não. Cara, a conta vai vir, você não vai ter dinheiro pra pagar, porque você deu tudo de graça, você não valorizou o livro de R$ 300 que você compra, o ar-condicionado que você paga, o aluguel que você paga, o estagiário. Você tem conta para pagar. É que o empreendimento não é só a advocacia em si. É óbvio que a gente faz com amor, com coração, que se a gente não fizesse, não fosse com amor, não tinha como continuar, né? Porque aham. exige muita dedicação ser advogado. Mas a gente precisa entender que é uma empresa que tem conta para pagar, que Tem que estagiário para gerir, pagar, que né? tem conta... E isso tem que ter fluxo de caixa, né? E assim, Então, sabe o que que eu acho? Eu fico bem preocupado, assim, eu fico preocupado, fico chateado, porque a maioria dos meus alunos da mentoria, eles têm essa dificuldade de chegar e fechar um contrato bom com o cliente, porque geralmente o cliente ele bota pressão no advogado iniciante, né? Ele fala, eu fiz uma live com os meninos, os primeiros, eles falaram assim, olha, tem muito cliente chegando em mim e fala assim, você vai cobrar baratinho porque vocês estão começando agora, né? Eu não uhum, tenho que cobrar baratinho. Mas uhum, muito depende da forma como você passa para o cliente. O jeito que você uhum, passa, a confiança que você passa. Das bases que eu coloco para os meus alunos é nunca demonstra desespero para o seu cliente. Nunca. Porque quando você demonstra um desespero para o cliente ele vai fazer o seguinte: ele vai falar assim, olha, quem tem um domínio aqui da relação sou eu. Quem está sim, comandando a relação sou eu. Então eu vou conduzir do jeito que eu quiser. Eu vou pagar o tanto que eu quiser.
eu vou falar o que, que ele tem que fazer, eu vou ditar. E aí é esse cliente que vai te ligar num sábado de noite, te dando um monte de Exatamente. bronca, porque você não fez o que ele queria que você fizesse. Às vezes coisas impossíveis no processo. Então, assim, Uhum. porque você demonstrou desespero, por mais desesperado que você tiver. Se você tem 1 milhão de boleto para pagar, se você tem muita coisa para poder resolver e você depende daquele cliente, não é demonstrando o desespero que você vai conseguir fechar o melhor contrato. Exato. Entendeu? Verdade. Também não é para você desfazer do cliente, né? Falar, faz o que você quiser, faz o que você quiser da vida. Não é isso. O negócio é você demonstrar para ele que você tem segurança no que você está fazendo e fazer da melhor forma possível. Isso vai fazer total diferença no fechamento de contrato. Sim, verdade. Não é mesmo? Agora eu quero que você me conta a sua maior alegria na advocacia. Aquele alvarazinho de 100 mil, né? A minha maior alegria foi ter contratado a Wellen. Wellen, você tá aí? Manda um coração pra mim, tá? A Wellen trabalha aqui comigo, é estagiária, porque Oh, meu por Deus. conta da sensação de, tipo, tá dando certo, agora eu tenho um time. E o ano que vem eu quero contratar outra pessoa. Em nome de Jesus. Mas Quero ter um assim, time. Eu não me vejo trabalhando sozinha, eu me vejo trabalhando com um time e impactando a vida das pessoas por aí. e assim, o bom é o que eu te falei aquela vez que a gente conversou. Você começa a ter mais braços para fazer as coisas. Então você consegue dar um Isso. atendimento melhor para o seu cliente. Você tem mais tempo para fazer um network. Você tem mais tempo para você estudar, para você fazer qualquer outra coisa. Porque, ó, ela apareceu aqui, ó. Manda um coração aí, Ellen. Ela mandou aí para você, mandou um oi, muito coração, Ah, pelo eu não amor de Deus. consigo ver. Ela mandou aí. Hein, E é isso. Gente, e essa estagiária dela, eu vou falar um negócio pra vocês. Pensando que ela tava chique hoje. Hoje a doutora Jéssica teve uma reunião, mas ela tava chique só. Hoje é Eu até falei pros, sexta-feira, dia de vir bonita. eu até falei pros meninos aqui do escritório. Falei assim, olha, acabou essa história aqui de vir de qualquer jeito, viu? Eu vi a estagiária da doutora Jéssica e ela tava ó, nos trinques. Eu vou mandar, vou pegar, fazer um print daquela Aí, reunião. Ellen. E o batom vermelho, né, Ellen? Tem que estar nos trinques, menina. De qualquer jeito, não. Mas Uhum. é uma alegria mesmo a gente aumentar a equipe, né? A gente contratar gente, botar a gente para trabalhar. Você conseguir atingir de uma certa forma a vida da sua estagiária, porque você está ensinando coisa nova para ela. É uma oportunidade de aprender a advocacia de um jeito diferente. Porque na Sim, faculdade, a gente não aprende essas coisas. E aí, nessa pegada que a gente está, Jéssica, de empreendedorismo, de loucura aí de internet, de fazer, de acontecer, de fazer inovação de todas as formas, criando projeto, é uma oportunidade para eles terem, viver coisa que a gente não viveu na faculdade, né? Porque quando eu fiz estágio, verdade. não era dessa mesma forma, sabe? O marketing digital, o povo tava nem aí para isso, era uma coisa tão distante, sabe? Então hoje eu vejo que eles têm uma oportunidade muito bacana de aprender e de viver isso, e isso é muito importante. Foi uma alegria muito grande para mim também, quando eu contratei meu primeiro estagiário, foi muito bacana. Hoje ele não é mais estagiário aqui, não é que ele não é mais estagiário aqui, ele ainda trabalha aqui, mas não é mais estagiário. Bacana. Ele subiu de cargo já. Olha, parabéns pra ele, gente. Ele Mas subiu de eu cargo. acredito muito, muito nessa questão de se tem mais pessoas colocando força, o negócio vai crescer mais rápido, entendeu? É óbvio que Exatamente. a gente tem que saber contratar as pessoas certas. Como eu tive loja, né? Eu tive outro empreendimento, e quando você contrata a pessoa errada, meu Deus, te dá muita dor de cabeça. A Wellen, eu acredito que foi uma pessoa assim, fantástica, viu? Estou gostando muito, Ellen. A oração para a Ellen tem me ajudado bastante aqui, é Tem dedicada, quanto não é tempo que qualquer ela tá aí? estagiária. A Wellen, 1 mês e meio, Meu pouquinho. Deus do céu. E Mas, olha ó, em um essa mês e produção meio, toda. eu acho que essa menina já desenvolveu bastante, viu? Muito. No dia que ela chegou no primeiro dia, eu falei, ó, eu gosto da tecnologia, né? Abre um Trello, eu quero uma pasta na OneDrive, não sei o quê, abre um Skype, não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu Deus. Vou contar, viu, Ellen? Diz que chegou em casa, ai, Felipe, ela é casada. Ai, eu não vou dar conta, é muita coisa. Mas ela tá dando conta, tá desenvolvendo bem, viu? E nós estamos crescendo juntas, uma aprendendo com a outra. É exatamente isso, é botando pressão que cresce. Se você não Ó, colocar ia pressão, embora não para cresce. Portugal. Ia embora para Não, Portugal. não Primeira vai semana não. que entrou aqui, não vai mais. Falou assim pra mim, aí eu vou me formar e ir embora para Portugal. Agora já fala. Eu falei, se você não fosse embora para Portugal, você ia se formar e ia virar advogada do escritório, né? Porque eu preciso de alguém treinada. E eu tô te treinando.
Aí ela falou assim, eu já não sei mais se eu quero ir, eu já quero ficar. Ela falou assim que foi pura conexão entre vocês. Ela escreveu aí? Aham. Ai, que gracinha. Ela tá aqui só nas mensagens aqui de coração e tudo mais. Coração com Ellen. Vamos fazer nossa última pergunta aqui no De Frente com o Gustavo, tô brincando, no evento Bastidores da Advocacia, que é o seu maior sonho na advocacia. Meu maior sonho, eu sou audaciosa, viu, gente? É impactar vidas. Eu quero que o meu escritório seja conhecido nacionalmente. Jéssica, é muita loucura, não importa. É meu sonho, de verdade. E eu acho que é possível. Tudo é possível que creio, eu creio. É óbvio que primeiro a gente impacta a região, né? Depois a cidade, depois a região, depois o estado, depois nacionalmente. É a intenção do meu coração. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter só um escritório em uma cidade só, que vai ser bem falado no Brasil inteiro? Ou se eu vou ter várias unidades, eu não sei. Mas eu escuto falar de alguns escritórios que, pelo menos aqui na região, e alguns de longe, assim, que, nossa, você trabalha naquele escritório, top, não sei o quê. Eu quero que o meu escritório seja assim também, reconhecido nacionalmente. E se for muita audácia, fazer o quê, né? Eu sou assim. Não tem Não, mas tá problema. certo. É o seu sonho, é trabalhar nele, é ter um foco e seguir. Mas não E é sempre pela vaidade, é por saber que eu vou estar impactando pessoas. Tipo, eu sou tão boa no que eu estou fazendo, tão boa, que nacionalmente as pessoas reconhecem isso. E o Aham. financeiro, gente, é consequência. Quando você faz com amor, quando você se dedica, é consequência. Que nem em 8 meses de escritório, eu consigo pagar a conta e tem amigos meus que assim, que não foi, que outros advogados até mais velhos, que estão formados até mais velhos, quando eu abri vaga para estágio, teve advogados que me mandaram currículo pedindo vaga para estágio. Falei, não, você é advogado já, eu preciso de uma estagiária para eu ensinar. Não, mas eu não tenho experiência, ou tem medo de abrir escritório, uma série de Uhum. coisas. E, assim, eu acho que eu estou indo bem pelo tempo. Estou muito feliz, muito agradecida a Deus, né? Primeiro a Deus, que Ele é dono de tudo, e depois ao universo, aos meus clientes, a todo mundo, as pessoas que me ajudam, que me orientam, que de uma certa forma acabam contribuindo para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Você tá, Gustavo? Isso. Oh, meu Deus, Obrigada. ó. E isso é muito engraçado, né? Porque a gente começa a analisar a advocacia de uma forma como a gente nunca pensou nela, sabe? Ela transforma uma vida de uma pessoa de uma forma tão surreal, sabe? Você consegue, por exemplo, no seu caso, que trabalha especificamente com a área trabalhista, ajudar aquela pessoa que está sendo enganada pelo patrão, que talvez está passando fome em casa Sim, porque não está recebendo o que sim. tem direito, e você consegue fazer com que ela receba os benefícios que ela tem direito, um seguro-desemprego para ela conseguir se estabilizar. E isso é tão Uhum. importante, sabe? Você consegue impactar a vida daquela pessoa. Aí, igual a gente falou, o honorário é importante, é bom, vai ser legal, muito legal, sabe? Mas impactar a vida das pessoas é muito importante. É uma parte muito Sim, importante. Jéssica, tem uma meu pergunta para sonho. você aqui, ó. A Marcinha.Oliveira perguntou se você abriu o escritório sozinha. Sozinha. Como assim você quer dizer? Se eu tenho sócio? Eu não tenho sócio, É, não. sem Não sócio. tenho sócio, sozinha, Eu abri, Ah, que ela deve ter chegado atrasada. Peguei tudo que tinha na minha casa, mesa, computador, o que eu tinha e trouxe. E aí eu não tinha nem nada, não tinha nada no meu escritório. Não tinha máquina de aham. café, a impressora que eu tinha era uma que estava lá em casa, eu trouxe o que eu tinha. Falei, tô indo abrir um escritório pra mim. Mas você não tem nada? Eu falei, não vou ficar atendendo o povo na garagem. Não que eu não atenda, que eu ainda atendo, né? Se precisar, eu atendo o pessoal tiver. Eu vou atender em qualquer lugar, eu vou. Eu falei, não vou ficar atendendo em cowork, não, vou alugar uma sala. E no dia que eu aluguei, eu já atendi uma pessoa. Então, vim sozinha, não vim com ninguém, não. Ai, meu Eu Deus, que até alívio. tive propostas de sociedade com amigas minhas, que eu amo de coração, só que eu achei que não devia, entendeu? A gente tem parcerias, mas sociedade em si, não. Eu sou uma pessoa muito, não sei se vocês perceberam, eu tenho uma personalidade muito forte, então minha amiga ia virar minha inimiga, porque eu ia querer de um jeito, ela ia querer do outro jeito. Não que eu Aham. não dê espaço para que as outras pessoas trabalhem, que nem eu dou total liberdade para o Ellen fazer. Assim, eu não fico pressionando, ai, sai de celular, essas coisas. Aham. Não.
Desde que ela cumpra o serviço. Sei. É verdade. Pode Tô perguntar para brincando, tô ela. brincando, tô Agora, se brincando. manifeste aí. Porque eu acho que, como é um trabalho intelectual, a pessoa tem que se sentir à vontade e ter vontade de trabalhar. Ela não pode trabalhar forçada. Gente, a gente faz justiça do trabalho. A gente sabe que assédio moral não é legal, né? Então, eu deixo. As pessoas que trabalharam comigo sempre se sentiram à vontade. Só que não podem confundir liberdade com libertinagem. E é essa preocupação na hora de contratar. Porque dependendo do perfil da pessoa, você vai dar o braço, ela vai querer o corpo inteiro, como diz lá em Minas, né? Então você tem que tomar cuidado nesse Exatamente. sentido na hora da contratação. Ah, mas ó, só de não ter feito uma sociedade, eu vou te falar, viu? Já tá ótimo. Não, Tô brincando, gente. Quem tem não, sociedade e que dá certo, maravilha, sucesso, mas sociedade tem um índice muito grande de dar problema. sim. Então é isso, doutora. Muito, muito obrigado. Alguém tiver mais pergunta, manda aqui até a gente encerrar, que a doutora Jéssica responde. Mas eu quero muito te agradecer, Jéssica. Eu te falei hoje na nossa reunião antes da live que a sua história me mexe muito comigo, eu gosto muito da sua história. Eu sou o tipo de pessoa, eu sempre falo isso toda live, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que me envolvo muito com histórias e eu acho histórias de pessoas pode sim transformar outras vidas, porque eu posso aprender Uhum, com os seus erros, eu posso aprender com os seus acertos e tentar fazer de uma forma diferente. Eu posso ver o caminho que você trilhou e ter um atalho na minha vida, ao invés de eu cometer todos os seus erros, eu posso ir lá e fazer o que você fez para dar certo. Então, esse é o uhum, objetivo mesmo, sabe? É conseguir aprender e conseguir entender a história de cada um de vocês e aumentar a nossa conexão. A minha com a sua com o seu público, com as outras pessoas, e que a sua história de superação possa, de fato, motivar muitas pessoas a crescerem na advocacia e entender. E assim, pessoal, aqui eu não, a gente não falou da minha história de vida pessoal, mas de verdade, assim, não não é assim, vamos dizer, não quero jogar confete em mim, não. Mas realmente, a minha história de vida é uma história de muita superação. Quem tiver interesse, me procura depois que eu conto, para vocês se sentirem incentivados e inspirados. Que o não você tem que tentar o sim até receber o último não. E eu tive várias ocasiões na minha vida que eu levei um não e falei, cara, não é o não que eu quero, eu vou tentar o sim até eu conseguir. Eu vim de uma família simples, né? Na verdade, Aham. é que teve algumas coisas na minha vida particular, meus pais se separaram, a gente ficou sem nada, e chegamos no estado de São Paulo sem nada. Sem nada mesmo, assim, mas sem nada mesmo, viu, gente? E eu queria estudar, e eu tinha 15 anos, meu sonho sempre foi estudar. E, inclusive, algumas pessoas falavam assim, você não vai conseguir até da igreja, viu, que eu sou cristã. Ah, porque você não tem dinheiro, porque não sei o quê. Só que quando você quer, não importa como vem, entendeu? Eu falava para Deus, eu só quero estudar. Eu quero estudar, eu quero ter conhecimento, eu quero ser uma pessoa que as pessoas olham e falam que eu sou culta, que eu trabalho bem. E olha como que é engraçada a história. Eu tenho 3 superiores, eu tenho 31 anos, eu fiz 31 anos esse ano. Eu tenho 3 superiores, eu tenho uma pós-graduação, estou fazendo outra pós-graduação, já fiz um monte de curso. E, então, os nãos que eu recebi lá na adolescência, nenhum serviram. E não que eu não receba não hoje, que eu recebo também. Só que quando você vai percorrendo um caminho e provando muita coisa, as portas se abrem com mais facilidade. Hoje eu percebo que muitas portas se abrem com mais facilidade do que há um tempo atrás. Então, o não, gente, se você quer o sim, se você deseja, se você almeja, o não é só uma escadinha para você continuar subindo. Eu não aceito não. Quando eu determino uma coisa na minha vida, por isso que eu acredito, sim, que meu escritório vai ser reconhecido nacionalmente. Jéssica, se não acontecer, cara, eu vou morrer feliz porque eu morri tentando. Porque eu estava em prol do meu sonho. E o que nos faz levantar todos os dias da cama e ficar até esse horário no escritório e estar aqui falando com vocês é ter esse sonho, é ter alguma coisa dentro da gente que nos motiva a continuar caminhando, a continuar estudando, a continuar vivendo a vida de fato, né? No dia que eu não puder sonhar mais, pode cavar um buraco e me enterrar que não sirvo mais para viver. É verdade, viu? É verdade. Eu vou ter que encerrar, senão o Instagram vai acabar derrubando aqui a nossa live. Tá bom. Só quero só te agradecer, Jéssica. Quando eu falei, é claro que a gente não conta tudo aqui, mas a história da Jéssica é Sim. uma história brilhante. A gente já passou horas conversando sobre essa história. É uma história que envolve roubo em loja, perder tudo que tinha de loja, agressão, Ih, gente, por aí vai. Então, quando eu falei Muita que era coisa. superação, é muita superação. Muito obrigado. Marcinha, ela tá perguntando aqui outra coisa. No início da live, ela falou que ela não tinha pensado em concurso,
porque por conta de ser monótono e tudo mais. Então é Aham. isso, muito, muito obrigado por participar, por ter disponibilizado esse tempo para vir participar desse projeto, e eu tenho certeza que sua história vai atingir muitas pessoas. Amém. Obrigada, Ok? pessoal. Me segue lá, viu? Peraí, mexendo. adv.jéssica Barbosa. Canal no YouTube. Jéssica Barbosa Advocacia, tá, gente? Me acompanha Ó, aí. a Marcinha falou para você aqui que você inspira muito ela, tá? Obrigada, Marcinha. Obrigada Vocês são mesmo. conterrâneas aí, você inspira muito ela, além da sua história. Histórias Aham, obrigada. parecidas. Conexão, viu? Obrigada, Márcia. Ó, aí sim. Então tá, gente, um grande abraço para vocês, boa noite e muita dedicação e estudos. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.